Só vamos resolver este exercício aqui, que é um problema clássico, problema do mastro da bandeira, alguns chamam, né? Aqui a gente está vendo só o mastro e não a bandeira, mas é o seguinte, a gente tem uma parede vertical aqui, tá? Articulada a esta parede existe uma haste, um mastro, uma haste, tá? De forma que essa haste pode rotacionar em torno do ponto A, tá? Ela não faz isso porque existe aqui um fio que liga a extremidade B da haste até a parede, tá? Então aqui existe um cabo, né, um fio, fazendo com que a haste fique sempre na horizontal. O fio tem um peso desprezível e um comprimento constante, inextensível. Já a haste também tem um comprimento constante, porém ela tem peso, tá? O peso está aqui indicado por essa seta que é a força-peso aplicada no centro de massa da haste. A gente vai ver em outro vídeo que a gente sempre pode considerar a força-peso aplicada no centro de massa de qualquer objeto. Tudo bem? Então tá aqui, né? A barra tem comprimento L, portanto, a força-peso está a uma distância L sobre 2 de cada uma das extremidades A e B da barra da haste. Certo? Além disso, né, existem outras forças de reação aqui, que é a tração no fio, eu estou chamando de F. O fio faz um ângulo alfa com a horizontal ou com a barra. E existe uma reação aqui na parede, né? Ela tem uma componente horizontal e uma componente vertical, Rx, Ry, cuja resultante é essa força R em alguma direção. Daqui a pouco a gente vai ver qual é essa direção, tá? As equações que a gente precisa para resolver este problema são essas duas aqui, né? A soma de todas as forças externas é zero e a soma de todos os torques externos também tem que ser zero. A soma das forças externas é essa aqui, né? Peso mais tração mais reação é zero, né? Uma soma vetorial que eu posso separar em duas componentes, né? Em x e y. Esse é um caso de um problema em que as forças são todas paralelas ao mesmo plano, né? Elas estão sempre nesse plano do desenho. Tudo bem? Vamos fazer então a decomposição dessas forças nas direções x e y, né? Eu tenho então na direção x Rx menos f cosseno de alfa é zero. Na direção y eu tenho o Ry, eu tenho f seno de alfa e tenho menos p. A soma dessas três tem que ser zero. Tudo bem? Então já tenho duas equações aqui, né? Que vem do somatório de forças ser nulo, e a terceira equação vem da equação que me dá o torque resultante nulo, né? Eu posso escolher o ponto, como a gente viu no último vídeo, né? Quando a força externa resultante é zero, eu escolho o ponto que eu quiser para calcular o torque. Eu poderia escolher aqui o ponto A, o ponto D, o ponto C, o ponto B e qualquer outro ponto nesse plano, né? Ou no espaço inteiro. Esse ponto aqui em cima, esse ponto para cá, qualquer ponto. Eu escolho o que mais me convém, né? O que seja mais conveniente para o exercício em si. Nesse caso aqui eu vou escolher o ponto A, tá? Por quê? Porque daí a força R não tem torque. Não, né? Ela não aparece na expressão do torque. Ela não causa torque em relação ao ponto A, porque ela está aplicada em A, né? A linha de ação da força passa por A. Da mesma maneira, a força F horizontal, a componente horizontal de F, também não causa torque, né? Porque ela está direcionada na linha que vai do ponto de aplicação B até o A. Não causaria rotação, né? Já a força-peso causa torque em relação ao A, e a força F vertical aqui, a componente vertical, também causaria uma rotação em torno de A, né? Se você não prendesse aqui com o peso e com a reação. Então vamos calcular o torque. O sentido do torque é sempre na direção Z, tá? Nesse caso, né? As forças estão no plano XY, então o torque está na direção Z. Agora, o sinal depende da direção que a força causa como rotação. Por exemplo, a força-peso aqui, ó, em relação ao ponto A, causa uma rotação no sentido horário, né? Isso significa, pela regra da mão direita, que o torque está entrando no seu vídeo, tá? Ou seja, contrário ao da direção Z que está saindo, né? X para a direita, Y para cima aqui, e o Z saindo do plano do vídeo, né? O torque da força-peso é P L sobre 2 em módulo, com sinal negativo porque causa rotação no sentido horário, ou o torque está entrando no vídeo. Já a força F, né?
Apenas a componente vertical causa torque, como eu disse, e causaria rotação anti-horária em torno do ponto A. E isso, pela regra da mão direita, é um positivo, ou seja, é um torque na direção Z, saindo do vídeo, tá? E ela é, portanto, é a F seno de alfa, que é a componente vertical, vezes a distância, L. Certo? Eu somo, então, esses dois torques, né? Menos PL sobre 2, mais F seno de alfa L, e imponho que se anule, né? Que o torque total externo seja 0. Tudo bem? Tá lá, né? Então, eu escolhi o ponto A. Poderia escolher qualquer outro ponto, tá? As equações ficariam mais complicadas apenas, mas teria que dar sempre o mesmo resultado, tá? Você pode até fazer o teste. Pega aqui o ponto B, por exemplo, para calcular o torque. Você vai ver que a equação vai ser diferente, mas o resultado final, ou seja, o valor das forças, né? Rx, Ry e F, tem que dar a mesma coisa. Fica como exercício para você confirmar isso para este exercício, tá? A gente confirmou no último vídeo com o teorema, né? Mas sempre é ilustrativo você testar na prática em um problema real, tá? Em um caso particular, né? Bom, agora que a gente tem essas três equações, o problema virá de puramente um sistema de equações lineares, tá? É fácil de resolver. Por exemplo, pegue a terceira equação e isole F, tá? Você vai escrever o F assim. Aí pega essa equação, substitua na equação 2 para achar a Ry e na equação 1 para achar Rx. Está aqui as três forças que compõem esse problema. Você pode também calcular o módulo do vetor R, né, da força R, que o módulo é a raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Fazendo as contas aqui e simplificando, você descobre isso daqui. E aí você percebe, ó, que a força F é igual à força R em módulo, né? Elas são em módulo iguais, mas as direções são diferentes, né? Agora, qual é a direção? Vamos fazer a conta usando uma coisa que a gente poderia ter feito logo de cara, se tivesse percebido. Eu posso fazer essa soma aqui, né, ó, de uma vez só, vetorialmente ou graficamente, fazendo um polígono de forças, né? Eu sei a direção da força peso, para baixo. Eu sei a direção da força F, é nessa direção, formando um ângulo alfa com a horizontal. Então eu posso formar um polígono de forças assim, ó. A força peso para baixo, a força F aqui formando um ângulo alfa com a horizontal, que está aqui, né? E tenho que fechar esse polígono com a força R, para que a resultante das três seja 0. E daqui eu já vejo, pela geometria do problema, né, que este ângulo aqui também precisa ser alfa. E esse triângulo, portanto, é um triângulo isósceles, né, com R igual a F em módulo. As direções são opostas, né? Ó. F está indo de baixo para cima e da direita para a esquerda, né? E o R está indo de baixo para... Acho que eu falei errado. Eu falei errado, perdão. F está indo de baixo para cima e da direita para a esquerda. E o R está indo de baixo para cima também, só que da esquerda para a direita. Tem direções opostas, né? Na direção X, pelo menos. E esse triângulo isósceles nos permite dizer que R seno de alfa mais F seno de alfa igual a P. Mas como R igual a F, eu tenho essa equação aqui, ou esta, né? E também consigo facilmente calcular R e F em função de P e de alfa. É só usar geometria aqui, trigonometria. Tudo bem? Além disso, né, usando esse fato na figura aqui no começo, né, eu sei que F e R formam o mesmo ângulo alfa com a horizontal, né? Portanto, essas duas linhas aqui formam um triângulo, tem que formar um triângulo isósceles também, que é basicamente o mesmo aqui, é que eu não desenhei em escala, tá? Esse triângulo aqui deveria ser mais alongado assim. Mas mesmo assim dá para perceber, né? Esse ângulo alfa tem que ser igual a este ângulo entre R e a horizontal. Portanto, este aqui é o triângulo isósceles, né? E eu descubro então que a força R aponta diretamente para o ponto D, que é a continuação da linha de ação da força peso, onde encontra o fio. Tudo bem? Tudo bem, são observações além do que precisaria, né? O problema, na verdade, terminou aqui quando você achou as forças, tá? Essas daqui são apenas observações adicionais. Tudo bem? Para esse problema. E vocês vão ver ao resolver exercícios da lista que problemas de estática são muito geométricos, tá? São mais geometria e trigonometria do que qualquer outra coisa. Porque as equações que a estática nos fornece são sempre essas duas. São equações bem simples de determinar. Tá? Somatória de forças, somatória de torques. E aí o problema é achar os ângulos que as forças fazem com as direções. Esse é o mais difícil. Depois que você achou isso,
o problema fica simplesmente a resolver sistemas de equações. Tá bom, gente? Então, eu vou passar as tarefas para vocês fazerem dos exercícios da lista, que são uma aplicação muito parecida a este exemplo que eu fiz agora com vocês neste vídeo, tá? Então, até a próxima, valeu!